E o Reines gostaria muito de agradecer também o seu aceite em participar do nosso primeiro webinar. É um prazer ter você com a gente, é um prazer ter você, né, como nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. O professor Dr. Johannes Doll é teólogo, pedagogo e gerontólogo. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o editor-chefe da revista em Estudos Interdisciplinares sobre Envelhecimento e, como eu já disse, ele é vice-presidente da SBGTech. O professor Johannes vai abordar a questão das emoções, né, em tempos tanto de pandemia como no processo de inclusão digital de idosos. E, Johannes, você tem 20 minutos, depois a gente abre para a questão, assim como para as questões, assim como a gente fez com o Henrique. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos, a todas que estão presentes aqui para esta experiência nova que nós estamos fazendo do webinar da nossa sociedade. E estou muito feliz que tem tantas participantes que nós temos hoje de manhã aqui. E também parabéns para a direção que está organizando tudo desta forma excelente. Bom, a minha função agora, depois de nós termos visto a importância que realmente tem essa inclusão digital hoje, é falar um pouco sobre um lado que parece não tem nada a ver com a tecnologia. Eu vou falar sobre emoções. À primeira vista, parecem dois elementos meio antagônicos: tecnologia fria, calculada, racional, e as emoções. Mas eu queria mostrar nesta fala que as duas coisas têm bastante a ver e, na verdade, um quase implica no outro. Se nós vamos olhar para a nossa situação atual, no contexto de coronavírus, nós vimos que o distanciamento social é uma das melhores formas para conseguir de manter essa epidemia em condições pelo menos razoáveis. Agora, nessa situação de distanciamento social, as tecnologias, como o Henrique já mostrou, se tornam um elemento muito importante, um elemento chave. Então, nós vamos fazer home office, as aulas das escolas estão acontecendo à distância, a manutenção dos contatos sociais continua funcionando, mas esta questão da inclusão digital, e isso o Henrique também já mostrou, na verdade, não alcança todas as pessoas. Ele alcança muitas pessoas que chamamos de classe média, mas assim tem um grande grupo que é excluído por questões financeiras, por questões de formação, de educação, por questões de acesso à rede, especialmente no Brasil, no interior, e entre esses excluídos, um grupo muito específico que são as pessoas idosas. Claro, não são todas as pessoas idosas que estão excluídas, mas se a gente vai olhar para os dados, nós vemos que mais ou menos na mesma tendência, como o Henrique mostrou. Então, no Brasil, em 2018, os dados são de lá, 21% já utilizaram computadores idosos. É um grupo muito pequeno, na verdade, vendo a importância que este mundo digital tem hoje em todas as áreas. 68% nunca acessaram a internet. Agora, nós vemos também uma mudança e uma nova possibilidade de espaço. 69% possuem um celular, mas entre as pessoas idosas, este celular é muito usado para a função clássica de um telefone e ligar e telefonar. O uso da internet, o uso das redes sociais, por exemplo, é relativamente baixo entre as pessoas idosas. E se nós vamos olhar quais são as razões por que as pessoas idosas não se interessam, não são tão envolvidos no mundo digital, existem várias razões, como as biografias tecnológicas, né, como outras restrições do acesso, mas também tem uma razão que é interessante, que é medo, que são sentimentos, emoções negativas em relação a este mundo digital. E aí, por isso, eu gostaria de olhar um pouco mais por perto deste elemento da emoção. Porque
razões racionais existem de sobra para dizer, não, nós temos que procurar mais pessoas para incluir, mas assim, as questões emocionais, eles são mais difíceis de trabalhar. Então, na verdade, durante o século XX, que podemos quase chamar de um século de racionalidade, com avanços enormes das ciências, das tecnologias, a questão das emoções fica um pouco por trás. Nós temos no início do século XX alguns estudos interessantes, mas depois se desaparece de estudar a questão das emoções. E entre estas questões que levam a pouco interesse do mundo científico para as emoções e a dificuldade de definir o que são uma emoção. Como é que nós vamos captar isso? Assim, num artigo de revisão, mostra que existem hoje quase 100 diferentes definições das emoções. Então, aqui tem um dos problemas. Agora, é interessante que nos últimos anos, vamos dizer, a partir de 1990, mais ou menos, parece que tem um novo interesse crescendo para as emoções. Aqui eu coloquei duas obras que tiveram impacto muito além do grupo restrito da neurociência. Então, o trabalho do Antônio Damasio, O Erro de Descartes, que mostra, então, que a racionalidade é somente uma pequena parte da função humana, do cérebro humano, e a importância da emoção é bastante grande. E um outro livro que, especialmente no mundo da educação, teve grande impacto é do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, mostrando, então, que essa questão que estava se discutindo muito, a importância da inteligência, ela tem um aspecto, um lado emocional que tinha sido pouco considerado, mas que era muito importante para conseguir viver e viver bem, se adequar neste mundo. Nós podemos dar uma olhada rapidamente nesses modelos das neurociências, porque daí vem este novo interesse, esta nova forma de olhar. E nós temos este modelo do cérebro trino, que muitos talvez conhecem, do Paul MacLean, um modelo que se baseia bastante na anatomia do nosso cérebro. Ele vai dividir o nosso cérebro em três grandes partes. Então, tem uma parte do neocórtex, então seria a maior parte, assim, a área cinza do nosso cérebro, maior desenvolvido no ser humano. Aqui nós encontramos as partes da linguagem, da consciência, do raciocínio lógico, argumentativo, então essas seriam as funções intelectuais superiores. Abaixo disso, tem que eles chamam de sistema límbico, aqui mesoencefalo. Nesta parte, então, existem mais formas de emoções. Então, aqui seria o lugar das emoções que tem a ver com proteção da prole, com sentimentos. Aqui também tem aspectos chaves de aprender e transformar as emoções em memória. Também muitas vezes chamado isso do cérebro mamífero, porque esta parte é desenvolvido em praticamente todos os mamíferos, né? Então, que tem essa questão também das emoções e da capacidade de aprendizagem. E aí embaixo disso tem um complexo reptiliano, também, assim, o nome oficial é paleoencefalo. Aqui nós temos as necessidades vitais de sobrevivência e reprodução. Aqui são os desejos sexual, digestão, sono, respiração, funções instintivas, elementos sobre os quais parece que nós temos muito pouco, quase nenhuma inferência da nossa racionalidade. Então, este modelo de 3 camadas ficou muito conhecido, então, pelo menos, se achou o lugar das emoções. Só que os estudos mais atuais, eles vão mostrar que, apesar de existem estas separações,
no fundo, essas diferentes partes do cérebro, eles são muito mais interconectadas do que se imaginava. Então, a emoção não é tão separado da parte do raciocínio, mas, no fundo, nas pesquisas mais atuais, se vê que esta interconexão, tanto do lado do cérebro reptiliano, quanto o cérebro mamífero, com o resto do cérebro é muito mais intenso, muito mais ligado do que se pensava. Então, isso significa não tem como restringir as emoções ao sistema límbico, mas ela vai perpassando, na verdade, todo o nosso cérebro. Nesta perspectiva, então, vão mostrar esses dois elementos da emoção, do raciocínio, de um formato ou de uma forma diferente. No livro do Damasio, Erro de Descartes, então ele vai mostrar que as emoções, eles têm uma grande vantagem porque eles permitem uma reação rápida, direta, baseada em experiência, aprendizagem e intuição. Então, no fundo, se eu vejo a ameaça, eu reajo diretamente porque ao lado da minha emoção vai dizer, olha, vai fugir ou vai atacar, mas não pode ficar parado. Então, essa reação rápida é a grande vantagem da emoção, e Damasio destaca que, no fundo, a maior parte do nosso cotidiano a gente consegue resolver a partir desta orientação da emoção. Enquanto o raciocínio é um processo mais demorado. Aqui a gente precisa levantar os argumentos, e a gente sabe muito bem, pessoas que vão raciocinar muito, às vezes têm dificuldade de chegar a uma decisão, uma conclusão, porque aí vê todos os argumentos, o pró e o contra, e aí fica até difícil de chegar num resultado final. Esses elementos, todos nós devemos conhecer como isso funciona também interligado. Então, por exemplo, vamos dizer, nós vamos encontrar uma pessoa que há muito tempo nós não encontramos, a gente não se lembra do nome da pessoa, nem dos detalhes, mas no fundo vem da emoção, alguma sensação que vai dizer, olha, eu tive um aspecto positivo em relação a esta pessoa, ou talvez não queria tanto contato com esta pessoa. Então, esse é o lado emocional que reage diretamente, rápido, vai dizer, olha, pode te aproximar tranquilo, vai ficar mais distante, enquanto o resto do cérebro está trabalhando. Aí, de repente, volta e começa, sim, me lembro do nome, essa pessoa eu encontrei nessa situação. Então, vem os detalhes que são mais vinculados ao nosso córtex frontal. Então, são estes dois lados, mas que estão interligados. Eu gosto um pouco desta imagem do iceberg, porque durante muito tempo a questão da consciência, do raciocínio, e até no espaço do nosso cérebro, ele ganhou muito destaque, muita importância, e nesta importância se esqueceu muitas vezes tudo que fica embaixo da água, que fica no inconsciente. A questão da memória, das fantasias, das pulsões, dos desejos. Então, toda esta parte que exerce, na verdade, uma força enorme. Se nós vamos ver iceberg, ele sustenta o iceberg, né? Mas ele não aparece. E quando a gente vai negar esta parte, ela vai nos levar a decisões, a formas que a gente, talvez, racionalmente não faria, mas vai levar a assumir estas decisões. Então, por isso a importância de se dar conta deste aspecto das emoções. Eu queria agora, já mais para fechar, destacar alguns elementos deste aspecto emocional, agora vinculado a pessoas idosas e a questão da intuição digital, mais especificamente. Então, pego aqui algumas emoções que surgem, são dados de uma pesquisa mais antiga, do 2006, 2007, 2008. Então, nós vamos ver um pouco relatos que ilustram esta questão com o medo, que, por sinal, o medo foi um dos elementos que foi mais mencionado, e interessante isso, apesar das pessoas que fizeram o curso de inclusão digital, obviamente são pessoas que já decidiram de fazer, então eles já
tiveram, na verdade, uma decisão positiva, né? Mas mesmo assim, eu tenho dificuldade, nunca trabalhei antes, tenho computador em casa, mas eu tenho muito medo de estragar, de apagar o que os filhos faziam e fazem ainda. Então, essa sensação de medo bastante presente das pessoas, muitas pessoas idosas, em relação ao mundo digital. Uma outra emoção que perpassa é muitas vezes a questão da insegurança. É um pouco de insegurança, não sabe o que fazer. Para usar, eu tenho certo medo, assim, fico indecisa, porque às vezes vê alguma janela em inglês que eu não sei o que ela quer, daí eu fico com medo se anular, se dizer assim ou não. Então a gente nota aqui a insegurança que perpassa esta relação de muitas pessoas idosas com este mundo estranho do mundo digital. Às vezes até vem raiva quando não se consegue lidar, então o uso do computador, especialmente o mouse, pode ser muitas vezes irritante. O tamanho das telas nos celulares, a questão de digitar uma senha ou digitar um texto no celular é uma coisa que é muito complicada, muito difícil para pessoas idosas, ou também quando os aparelhos não funcionam como previsto, porque aí a pessoa não sabe, sou eu e o aparelho, então às vezes me irrito um pouco com ele. Agora também, quando se consegue os passos, também surge a questão do orgulho. Então aqui também uma das menções que teve, hoje foi, perguntei das fotografias da formatura de Guria, que está na máquina digital, aí eu disse, tu tem aí, a gente pode fazer cópia, colocar no computador. Aí eu disse, então tá, que a gente pode fazer, disse ela, e copiar e colar. Aí eu lembrei. Ou então a gente pode recortar e colar. Aí vai sair mesmo. Tô vendo que tu tá sabendo, diz ela. Então, no fundo, a filha que vai estar aqui elogiando a mãe, percebendo que ela está se incluindo. Então, quando esses medos, essa barreira é perpassado, se entra aqui, se começa a dar conta também em um campo que dá, que é um lugar para ter orgulho. Então, no fundo, essa questão de vencendo o medo, lidar com as emoções, é um aspecto importante, né? Aqui, como a gente vê nas figuras, então, parece um bicho enorme, mas, no fundo, é um pequeno cachorrinho, né, que está aqui. Mas o medo que existe. Então, o que trabalha, o que o professor tem que ver é muito mais uma questão de dar apoio emocional para as pessoas para lidarem com esta situação. A racionalidade muitas vezes não funciona tão bem. Então, aqui como exemplo, quer dizer, vocês não ficam correndo, então assim, dando todo o tempo que a gente está necessitando. Então, bem essa questão da tranquilidade, tirar este medo que com um estresse adicional leva à exaustão. Mas não tem que ficar tranquilo, e aí sim é possível baixar essas barreiras e entrar neste mundo. Então, nós vamos olhar aqui para a questão das emoções, nós temos que compreender as emoções e nós temos que ver que confrontar as emoções de forma racional geralmente não funciona. Como a gente tinha visto, no fundo, o nosso racional e o emocional, eles estão muito interligados, eles vão juntos. Mas o racional tem menos impacto sobre o emocional do vice-versa. Então, significa que nós temos que encontrar, argumentar para as emoções no nível emocional. A tarefa do educador, do professor, é ajudar os estudantes a compreender suas experiências emocionais. Coloquei em inglês, que achei a frase mais bonita do que consegui traduzir. Helping learners understand and make sense of emotion-laden experiences. Então, acho que aqui expressa bem a função do professor para ajudar a pessoa idosa a entrar neste mundo digital. Então, nós podemos dizer, emoções acompanham todo o processo de aprendizagem, eles podem ser uma barreira insuperável, mas também eles podem ser um motor para a aprendizagem. Então, aqui, um que teve vergonha, mas a vergonha fez ele se mexer, e também a questão da curiosidade, né? Mas aí, quando surgem oportunidades, então,
as pessoas também vão enfrentar por esta pressão externa, leva a pessoa a enfrentar. Interessante, importante para nós também olhar, emoções podem mudar. Eles não é um impulso que não vai mudar, porque como a gente viu, emoções também são aprendidas. Então, neste processo de aprendizagem, as próprias emoções podem mudar, e este elemento chave também para esse processo de inclusão digital. E aqui, como o participante falou, estou vendo assim que não é tão chato quanto eu imaginava. Tem umas coisas assim interessantes para descobrir. Perder o medo. E também as emoções, eles podem ser um prêmio, este lado positivo, quando eu sentado na frente do computador, que me sinto assim, deslumbrado, me sinto assim como se estivesse no globo terrestre. Então, aqui isso também são elementos emocionais que estimulam muito a aprendizagem. Então, assim, nós vamos tentar condensar essa ideia de idosos, coronavírus, informática. As tecnologias têm um potencial enorme, especialmente numa situação como nós estamos enfrentando no momento. Agora, para as pessoas idosas poderem aproveitar destas potencialidades, é importante que nós procuramos hoje, pelas universidades, por cursos da criatividade para alcançar os idosos pelos canais que eles já possuem. E aqui, me parece, o celular pode ser um canal bastante interessante para estimular as pessoas. E outro ponto importante, o convencimento racional, em geral, dificilmente alcança. O próprio convencimento tem que ser na base do nível emocional. Por que o emocional é tão importante? Aí eu queria terminar com esta frase do Roberto Solomon, que coloca: nós vivemos nossas vidas através das emoções. E são as emoções que dão sentido às nossas vidas. Aqui é finalmente um ponto-chave, porque as emoções são tão importantes para nós, porque são as emoções que dão sentido às nossas vidas. Não o cálculo racional, mas a emoção que acompanha, de repente, este cálculo. Então, a emoção que dá sentido à nossa vida, e por isso também a importância para pensar da emoção em relação à questão das tecnologias. Então, agradeço a atenção, coloco à disposição, das parabéns ainda para os colegas. Agora tem que fechar. Certinho. Johannes, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pela sua fala, é sempre um prazer ouvir você. A gente teve bastante interação no chat, né, de pessoas trazendo os relatos. Eu acho que as emoções, né, tanto as emoções boas quanto as ruins, elas têm nos moldado e nos acompanhado nesse período de isolamento social, e isso não é diferente com os idosos, né, a inclusão social, ela se tornou nesse momento possível e segura por meio do uso da tecnologia, né, mas quando a gente passa a ser, quando isso passa a ser a nossa única opção, né, quando isso passa a ser, né, obrigatório, né, o uso para a gente poder se manter conectado, isso passa a ser, né, um desafio a ser enfrentado, e você trouxe isso bem, bem forte na sua apresentação, né, que eu acho que muitas pessoas compartilham disso. Nós mesmos, né, os idosos que a gente conhece, e eu, né, sou coordenadora de projeto de inclusão digital, a sua fala veio trazendo bem a realidade que a gente vivencia, né, e o professor Johannes destacou, né, algumas emoções que são muito importantes para o processo de inclusão digital, para essa utilização da tecnologia pelo idoso, né, que é o medo, que muitas vezes também vem acompanhado da fobia. Então a gente tem estudos que tratam da tecnofobia, da questão da ansiedade no uso, a raiva, né, e o orgulho. Tudo isso permeia a aceitação da tecnologia pelo idoso. A gente tem há muito tempo disponível alguns modelos que tentam explicar a aceitação de tecnologias, alguns mais antigos, que não abordavam idosos, e outros mais novos, né, como o STAR, que é o Senior Technology Acceptance Model, que é o modelo de aceitação de tecnologia sênior, que traz muito essa explicação de como as emoções também influenciam no uso. No chat também, o pessoal falou muito da questão da importância do papel do professor, e da importância da motivação, né, do idoso se sentir motivado.
É. E teve um relato, né, da Marcela, que trouxe que ela teve uma experiência em casa com o pai dela, né, durante muito tempo ele ficou resistente em avançar da máquina de escrever para o computador, mas ela incentivou bastante ele, passou a acompanhá-lo, e a partir do momento que ele se sentiu seguro, isso demorou, né, uns 5 anos, hoje ele faz o uso de internet, né, usa ferramentas como o Google, Word, WhatsApp, e ele tem se aventurado muitas vezes sozinho, né? Então, ela diz que fica muito emotiva e feliz vendo a evolução dele, tanto das emoções dele, quanto da evolução tecnológica dele, né? Nesse período. Temos 18 mensagens depois que eu li isso aqui. Mas o pessoal tem repetido bastante. Eu vou repetir o nome do modelo, eu vou escrever aqui no chat. Eu já tinha escrito, mas eu vou escrever novamente. Então, é um modelo que fala sobre aceitação de tecnologias de modo geral, e depois ele evoluiu para o modelo sênior. Mas o professor Johannes explicou isso muito, muito bem, né? A fala dele foi muito pontual nisso. Professor, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado também. Continuo à disposição depois, né? E eu acho que essa questão... Desculpa, tem uma pergunta da Patrícia que eu acho que é importante nesse momento, que ela perguntou se é possível iniciar um processo de inclusão digital agora, durante a pandemia, à distância. Eu acho que uma pergunta interessante, confesso, quando me preparei, eu também pensei sobre isso, que dizer. Eu acho que é possível, mas nós temos que ver quais são as condições, porque a gente tem que usar canais que as pessoas já usam. Então, no fundo, se temos pessoas que já têm algum contato através do celular, por exemplo, então aqui é uma possibilidade de usar esses canais para ampliar, no fundo, o conhecimento, o uso desses recursos. Então, isso seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade, eu sei que o grupo lá na nossa universidade trabalha bastante, também é estimular a busca por objetos de aprendizagens na internet. E aí tem objetos específicos para pessoas idosas, por exemplo, para lidar com a questão da segurança na internet, né? Ou para usar certos recursos. Então, oferecendo esses objetos e divulgar esses objetos para pessoas idosas, então seria também uma forma para aprofundar a familiaridade das pessoas idosas com este mundo, estimulando para ir além do que eles já sabem. E acho que vai precisar criatividade para usar caminhos para manter as pessoas nesta situação muito específica, particular. Agora, no fundo, o modelo básico tem que ver quais são os canais que já existem, quais são os elementos que são possíveis, e aí usar esses canais exatamente para ampliar os conhecimentos. Para a gente finalizar, né, a Lilian Cliquet, ela falou uma coisa que é muito importante, né, a gente tem visto isso na prática, até no meu projeto de inclusão digital, em relação a isso, que é o papel da família nesse processo, né, de uso da tecnologia e de inclusão digital, porque uma queixa dos idosos, assim, quase universal, é a falta de paciência dos familiares, né? Então a gente tem visto isso mesmo. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração.